Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É a primeira vez que você está chegando nesse canal? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, sinta-se muito bem. Eu sou o pastor Júlio Rocha. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, deixa aí sua inscrição aqui embaixo, né, no botãozinho vermelho de se inscrever aí, para que nós possamos aí juntos estudar a palavra de Deus e também ajudar que esse vídeo e esse canal também abençoe e seja abençoador de mais vidas. Amém? É sempre um prazer ter todos vocês conosco. Meus irmãos, o assunto que nos traz aqui hoje é daqueles assuntos sapecados, daquele assunto, né, que não tem jeito, não tem resposta, é polêmica como sempre. Bom, Apocalipse capítulo de número 12 é talvez um dos assuntos mais enigmáticos da Bíblia e com certeza está e figura entre as passagens aí mais discutidas de toda a Bíblia, ok? Não se chega realmente a um consenso de quem seja a bendita mulher de Apocalipse capítulo de número 12. E antes de nós começarmos a discorrer qualquer coisa sobre quem é essa enigmática mulher, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a nossa vinheta, vamos adiantar a vinheta aqui, ok? São 10 segundinhos, tempo de você que não é inscrito se inscrever e de você deixar o seu like também para ajudar esse vídeo. Depois nós voltaremos já com a leitura do texto referente a essa questão e esse cenário enigmático e para assim então nós começarmos a discorrer sobre esse assunto, logicamente obedecendo aí os nossos critérios de confissão pré-tribulacionista. Amém, meus irmãos? Nós voltamos já. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Muito bem, meus irmãos, dada a leitura desse trecho escriturístico com referência a Apocalipse capítulo 12 e o cenário que envolve esse suspense, esse enigma todo, nós temos então aí já de cara ressaltado 3 personagens que são aí, vamos dizer assim, né, os personagens principais dessa cena. Nós temos aí o dragão, né, que Apocalipse capítulo 20, verso 2 faz questão de relacioná-lo à pessoa e à figura de Satanás. Ok? Nós temos também a figura icônica do filho que foi arrebatado para Deus e para seu trono. Isso pode ser encontrado no verso de número 5, no capítulo 19, verso 15 e também no capítulo 3, verso 26 e 27, que relaciona esse filho diretamente à pessoa e à figura de Jesus Cristo. Amém? E em terceiro lugar, nós temos a figura também da mulher, cuja identidade é muito discutida e é para isso que nós estamos aqui, para estudar um pouquinho a palavra do Senhor, para ver se chegamos a um resultado sobre quem é esta figura ou quem pode ser, na melhor das hipóteses, essa pessoa. Logicamente que em torno da figura desta mulher relatada nessa cena está o maior e o principal ponto de tensão nas discussões teológica e também especificamente escatológica das diversas escolas de interpretação dentro da escatologia. Amém, meus irmãos? São várias escolas e também há várias vertentes interpretativas, das quais nós mostraremos um pouquinho mais além na nossa projeção esquemática aí, ok? O que não justifica, logicamente, mas existe, né? Embora não se justifique, né? Os absurdos, desde o mais ortodoxo até o mais liberal, né? Aqueles excessos, aqueles absurdos que saem de uma Maria da Igreja Católica, né? E vai até, por exemplo, a figura da igreja, que, segundo alguns intérpretes, dizem-se intérpretes das Escrituras, né? A igreja será levada para o deserto para encontrar com Jesus e ser arrebatada do deserto, né? Ela será teletransportada até o deserto e será guardada nesse deserto até o arrebatamento, até a segunda vinda de Cristo, que segundo essa interpretação é também o arrebatamento, como um segundo êxodo, com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, né, irmãos? Tem gênio para tudo, né? Tudo isso vai nos levar a cabo de que é a identidade da mulher que nós queremos descobrir e que nós vamos fazer o uso de uma ferramenta muito simples, chamada cross-check. Analisar textos, contextos, né? E analisar também as principais interpretações que são dadas, projetá-las no texto bíblico para ver o que a gente encontra aí com relação ao que mais se aproxima da revelação bíblica dada por Jesus a João. Amém? Agora nós vamos passar daqui para o nosso quadro esquemático, que agora, especialmente hoje, ele está digitalizado, né? Então seria um slide, né? Seria aí uma projeção esquematizada para nós tentarmos entender esse assunto. Vamos para lá? Vamos lá então. Para nós respondermos a pergunta sobre quem é a mulher de Apocalipse 12, dada a introdução que a gente já fez, a gente tem que recorrer primeiro aí aos personagens, ok? Se nós formos olhar no texto, especialmente aí os primeiros 5 versículos, nós vamos encontrar aí basicamente a figura icônica da mulher, do dragão e do filho, ok? De forma que vai ficar claro para os irmãos aí que o filho é Jesus, ok? Nós vamos ver um pouquinho disso. Nós vamos ver também que o dragão representa aí Satanás, até com base, né, no que está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 2, a antiga serpente, dragão, Satanás, né? João deixa bem claro quem é o dragão nessa história, e a mulher que tem aí tido a parte mais difícil da identificação e da interpretação de Apocalipse capítulo 12. E nós vamos deixar aqui também, de ladinho, né, as principais correntes de interpretações, ok? A primeira linha de interpretação diz que a mulher é Maria, ok? Porque deu à luz a Jesus. Isso remete aí ao preterismo, né, à história passada, e a linha defendida pelo catolicismo. A segunda linha de interpretação, ela advoga que a mulher de Apocalipse capítulo 12,
é a igreja, numa representação, na verdade, mística entre os santos do Antigo e do Novo Testamento. E eles se utilizam do contexto do verso 10, 11 e 17 para consubstanciar essa afirmação, com base no aliancismo e também com base na recapitulação do livro de Apocalipse. Ok? Se você não sabe o que é recapitulação, a tese, a teoria de que o Apocalipse vai até o capítulo de número 11 e a partir do verso 12 ele volta lá no começo da revelação do Apocalipse, como se fizesse um loop, como se fizesse uma volta e começasse do zero. Ou seja, algumas informações que não foi dada entre os capítulos 1 e 11 está sendo dada a partir do 12 até o 22, sendo o livro repartido exatamente ao meio. Isso é parte também aí do método alegórico de interpretação, amém, irmãos? A terceira linha, ela fica no meio, né? Diz que é Maria e também a igreja, né? Uma conjunção, né? Utilizando-se ainda do contexto do verso 17, para dizer que Maria faz a transição, né, do povo judeu para o povo de Jesus. Okay? E eles pensam explicitamente o contexto do verso 17, que diz o seguinte: e foi pelejar com o restante da sua descendência. E eles falam, quem é a descendência da mulher? É Jesus, o restante da descendência. Então não é Israel, é a igreja. Então eles transformam aí, né, essa ideia das duas casas de Israel, ok, para dizer que a mulher de Apocalipse 2 é exatamente a igreja de Cristo que passará pela grande tribulação, o que nós também não concordamos por pontos falhos que contém essa visão, esse ponto de vista, ok? E por fim tem a escola que advoga que a mulher de Apocalipse capítulo 12 é ninguém menos do que Israel, ok? Baseado em profecias do Antigo e do Novo Testamento. E quem defende essa linha é a escola dispensacionalista, também defendida por esse que vos fala, amém? Ao meu ponto de vista, tem muito mais argumentos, tem muito mais subsídios, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ok? Lembrando, né, e estejam sempre lembrados disso, que nós estamos falando de um evento que será aí futurista, ok? Um evento que vai tratar das coisas que hão de vir, amém? O Apocalipse ela trata das coisas que são, das que eram e das que hão de vir. A partir do capítulo 6 de Apocalipse, portanto, está tratando do futuro. O que eu quero dizer é que o fato de Apocalipse capítulo 12 ser futurista já descaracteriza os dois primeiros itens, ok? E coloca em xeque também o terceiro item, o item da teoria das duas casas de Israel, que nós vamos também tentar mostrar para os irmãos aqui algumas diferenciações na linha de pensamento. Dito isso, irmãos, nós vamos fazer então o que foi proposto para este vídeo. Lançar aqui o nosso quadro para fazermos aí uma comparação, amém? Onde nós teremos aí as condições que serão observadas. Nós teremos aí o ponto de vista da igreja, para ver se aplica-se a igreja na grande tribulação ou se aplica a Israel. Portanto, vamos ao nosso primeiro item, a nossa primeira condição. Bom, a Bíblia nos diz que o sinal no céu que João viu era de uma mulher vestida com sol e com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso se aplica à igreja? Não se aplica, ok? CNA aí não se aplica. Por quê? Primeiro, pelo fato de ser mulher, né? E a igreja não é uma mulher, pelo menos não na sua condição, e sim apenas no sexo, né? No feminino, ok? Mas na sua condição ela não é uma mulher, é uma noiva para ser desposada, ok? Já a Israel se aplica principalmente pelo que se contém em Gênesis capítulo 37, verso 9, o sonho que José teve, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Logicamente, algum espertinho já vai falar, pastor, peraí,
mas eram 11 estrelas, né? Só que José estava vendo, né? José estava na condição de espectador, e ele era o 12º filho, portanto, né, aqueles que se curvavam, né, se curvavam ao 12º. Portanto, irmãos, está aqui, ok, as 12 estrelas. Amém? É logicamente que José não viu o que ele era, né? Aparentemente todos se curvaram diante do que ele aparentemente julgava ser, ou seja, um ser humano, né? Mas ele era o 12º filho. Não apenas por isso, mas também textos como de Jeremias 31, versículo 35 e 36, vai nos dizer algo interessante sobre a relação de Israel com o sol, com a lua e com as estrelas. Vamos ver? Assim diz o Senhor, que dá ao sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aí Deus vai falar, se falharem estas leis fixas diante de mim. Que leis fixas são essas? As leis fixas da lua e das estrelas e do sol. Amém? Bem como o bramir das ondas, limite do mar, e vai pela explanação dada a Jó. Ok? Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha que coisa linda, meus irmãos. Coisa linda, né? Jeremias sendo usado por Deus para dizer, né, desta relação do povo de Jacó, né, de onde José fazia parte, né, e que representa de fato a aliança de Deus com esta nação de Israel. Mas o salmista não deixa por menos, e no Salmo de número 89, verso 35 ao 37, ele vai nos dizer o seguinte. Vamos também ler esse verso. Uma vez jurei por minha santidade. E aí um parentético. E serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Quem vai durar como o sol? O trono de Davi. Está falando aqui de Jesus, está falando aqui do milênio, né? Do rei que reinará para sempre. E diz mais, ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Portanto, irmãos, está aí a relação, né, que Israel tem com essa mulher, do verso de número 1 de Apocalipse 12, que a igreja não tem, amém? E que, portanto, nos faz confirmar de que essa figura icônica que João viu no verso de número 1 é Israel e não a igreja, amém? Vamos para a próxima condição vista, que está no verso de número 2, né? E a condição dela é condição de grávida, gritando com dores para dar à luz. Amém? Poderia ser a igreja neste caso? A resposta é, não se aplica. Por quê? Porque a igreja ainda não é casada, ela é noiva. Amém? A igreja é noiva. Principalmente se considerado aí a questão, né, do pós-tribulacionismo, que Cristo ainda não veio buscar a igreja, e a igreja está sofrendo tribulação, segundo a linha pós-tribulacionista, aí que não mesmo. Amém? A igreja não é mãe solteira, amém? A igreja é noiva, adornada, virgem sem mácula, amém? Aguardando a presença do noivo. A igreja não pode estar grávida, portanto a igreja está descartada. Mas Israel sim, a Israel se aplica por meio da profecia de Miqueias. Vamos ver o que está escrito em Miqueias? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares do Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. De ti quem? De ti, Belém Efrata, né? Dos termos de Judá, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha as origens dele, desde o dia da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Tá vendo aqui, irmãos? Não tem nada de duas casas. Está falando aqui de nação, está falando aqui de corporatividade, de reunião novamente dos dispersos de Israel literal. Amém? Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Ok, meus irmãos? Portanto, a profecia confirma que é Israel
e não a igreja, a mulher de Apocalipse capítulo 12. Mas vamos para mais uma condição, que é a condição do verso de número 4, onde essa mulher se encontra detida, ela se encontra presa, ela se encontra aí impedida pelo dragão, amém? E diz assim o texto: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nasceste. Nós temos aqui um caso de detenção, amém? E a pergunta que fica é: esta condição de detenção, de impedimento, essa condição de prisão, ela se aplica à igreja? A resposta é: não se aplica, amém? Não se aplica, por quê? Porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 18, falando sobre a igreja, disse que a porta do inferno não prevaleceria contra ela. Amém? Você pode conferir isso em Mateus capítulo 16, verso 18, aonde provavelmente algum engraçadinho já vai perguntar: peraí, mas as portas do inferno aqui se refere à morte, se refere ao Hades. Cristo está falando que a sepultura é que não deterá a igreja. Não tem problema, tem para você também. Hebreus capítulo 2, verso 14, nos diz exatamente sobre isso, sobre esta curiosidade que aqueles que não entendem de Bíblia e não creem, né, no que se prega sobre a Bíblia, antes usam a Bíblia para tentar deturpar a mensagem e a consolação através das Escrituras, segundo Paulo escreveu no capítulo 15, verso 4 de Romanos. Então eles usam a Bíblia para bagunçar o coreto, mas aqueles que leem a Bíblia seriamente, eles vão entender que mesmo que o termo inferno signifique sepultura em Mateus capítulo 16, verso 18, o que não é totalmente verdade, o que é somente meia verdade, porque Cristo também citou o inferno. Aliás, em Mateus ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu, amém? E o céu é o contraste do inferno, amém? E a vida eterna, né, para a morte eterna, e não somente uma sepultura, não somente um estado intermediário. Se nós pegarmos esse termo morte e consultarmos o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 2, verso 14, nós veremos que de qualquer forma isso se refere a um estado eterno e há um príncipe que rege sobre isso, pois diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, isso é o que está falando, segundo alguns, lá em Mateus capítulo 16, verso 18, sepultura, destruísse aquele que tem o poder da morte. Aqui está falando de outra morte, a saber, o diabo. Amém, meus irmãos? Portanto, o inferno aqui, a habitação de Satanás, em Mateus capítulo 16 e 18, ou Hebreus capítulo 2, verso 14, é a mesma coisa. Portanto, nem o inferno, nem o diabo, amém, pode deter a marcha da igreja, porque Jesus, uma vez mais, repito, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Portanto, não se aplica à igreja a detenção do diabo. O diabo nunca impediu e nunca impedirá a marcha da igreja. É mais um motivo porque a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. Agora, Israel, sim. E por quê? Por causa da aliança feita com Abraão. Paulo nos mostra em Romanos capítulo 4, verso 11, que Deus tem uma aliança com Abraão baseada na fé e não na circuncisão. Vamos ler lá? Romanos capítulo 4, verso 11. Diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E Paulo segue na sua linha de raciocínio. No capítulo 11 de Romanos, Paulo vai falar especificamente, no verso de número 8, que há um entorpecimento, um espírito de entorpecimento em Israel, que é uma coisa temporária para que depois seja retirado esse empecilho e Israel seja finalmente salvo. Vamos ler o que Paulo diz?
como está escrito. Ele vai fazer um reporte, ele vai fazer aí uma conexão hermenêutica com Isaías capítulo 29, verso 10. Diz assim, como está escrito, Deus deu-lhes espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Amém, meus irmãos? E Paulo garante que no fim todo Israel será salvo. Amém? E disso, tanto de Romanos capítulo 4, verso 11, quanto de capítulo 11, verso 8 e Isaías 29, 10, está de comum acordo e também faz a corroboração o escritor aos Hebreus no capítulo 6, verso 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, veja os irmãos, ele está falando especificamente de Romanos capítulo 4, verso 11, amém? Que Paulo desdobrou depois no capítulo 11, verso 8 e seguintes. Pois quando fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Amém? E o verso 15 diz, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Amém, meus irmãos? Portanto, aquele que prometeu não falha. Mas a aliança de Deus com Abraão nos mostra que este impedimento, nos mostra que esta procura, nos mostra que esse empecilho de Satanás para com Israel tem data e tem hora para acabar. Amém, meus irmãos? Portanto, mais uma vez, por esta condição de detenção, fica provado que Israel é a mulher de Apocalipse 12 e não a igreja. Vamos para mais um. Agora chegamos ao verso de número 5, onde nós encontramos a identidade do filho, ao qual nós já falamos sobre ela aqui. E sobre isso o texto vai nos dizer o seguinte. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Eu creio que aqui não há dúvidas, né, meus irmãos, de quem é esse filho. Amém? Nós temos aí várias indicações das Escrituras que nos apontam diretamente para Jesus. Amém? Agora, a pergunta é, a mãe do filho é a mesma mulher de Apocalipse 12, né? E ela é a igreja? Usando ainda da prerrogativa de Mateus capítulo 16, verso 18, nós temos Jesus falando, minha igreja. Se a igreja é de Jesus, subentende-se que Jesus gerou a igreja e não a igreja gerou Jesus. Amém? Portanto, a igreja não pode ser mãe de Jesus. É Jesus quem é o criador da igreja, porque a igreja é de Jesus. Mas nós já lemos pela profecia de Miqueias que Jesus tem a sua descendência na nação de Israel, especificamente aí em Judá, em Belém. Amém? E não tem textos melhores para corroborar a ideia de que a mãe desse filho do verso número 5 é Israel e não a igreja, do que, repito, Miqueias, capítulo 5, especialmente o verso 3, já lido aqui, e também Romanos, capítulo 9, verso 5, onde Paulo diz assim, deles descende o Cristo, segundo a carne. Quem é deles? Quem são eles? São os israelitas, diz Paulo, nos primeiros versículos do capítulo 9. Amém? Portanto, Jesus é filho de Israel. Israel, né, como mulher, é interpretado nas Escrituras. Se você ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 16, Oséias capítulo 1 ao capítulo 3, temos ali a figura de Israel como mulher, amém? Casada com Deus naquele âmbito, naquele contexto. Portanto, Israel sendo mulher e a igreja sendo aí noiva, uma moça, né, que está para se casar. Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo. A condição agora é de fuga no verso de número 6. Diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse verso também costuma ser usado principalmente aqueles, né, da escola aliancista e das duas casas de Israel, para dizer que a igreja vai viver em tribulação
por 1260 dias. Aí começam as ligações soltas, né? Através de pequenas chavetas de oratória para tentar fazer aí com que os termos 1260 dias dentro da concordância bíblica levam para Daniel, né? E aí mistura com eleitos, e eleitos parece igreja, né? E aí por aí vai, ok? Mas se aplica à igreja? Seria a pergunta. A resposta é: não se aplica. E haja deserto para a igreja fugir se realmente simbolizar a igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque segundo dados que nós temos dos últimos 100 anos, a cada 3 pessoas na humanidade, uma delas é cristã. Então nós temos aí 33% de cristãos no mundo. Logicamente que essa estatística está distribuída aí entre cristão protestante, cristão católico e cristão aí ortodoxo, ok? Mas somos 33%, ou seja, 1/3 da população mundial. Haja deserto para todo mundo fugir, amém? Se for o caso da igreja andar em fuga. É bem verdade que a igreja na sua individualidade, né, nos membros do corpo, às vezes nós temos que fugir, né? Mas isso não é o mesmo deserto da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação que produz para nós peso eterno de glória muito excelente. A grande tribulação é outra coisa. Amém? Portanto, não se aplica à igreja. Amém? O deserto da igreja é espiritual e esse aqui é físico, amém? Mas Israel, sim, Israel fugirá para o deserto. Quando Jesus proferiu o sermão profético em Mateus capítulo 24, verso 15, ele diz: os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? A Judéia já era o deserto, né? E Mateus capítulo 24, verso 15, remete a Daniel 9, 27, que fala sobre a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, né? E vai falar também em Zacarias capítulo 14, verso 4, verso 5, né? Aonde Israel de fato fugirá. Amém? Fugireis pelos vales, né? Fugireis pelos meus desertos, diz aí, né, a boca de Deus através de Zacarias. Amém, meus irmãos? Portanto, esta fuga para o deserto com 2 asas de águia não se remete à igreja, e sim profeticamente ao próprio Israel, a quem Mateus 24 se destina, a quem Daniel capítulo 9 se destina, principalmente quando vemos o seu contexto desde o verso 1, Daniel intercedendo pela nação e o anjo com a resposta dizendo, né, que tudo isso viria sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Mais uma vez, pela condição de fuga, está claro que a mulher de Apocalipse 12 é Israel e não a igreja. E por fim, nós temos aí uma das palavras mais controversas deste capítulo, né? Que é o restante da descendência da mulher. Isso se aplica à igreja? A resposta é: não se aplica à igreja. E se aplicar à igreja, é um grande problema, né? Porque daí a igreja estará na grande tribulação e outros textos que nos dão a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, dentre eles 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, dentre eles Apocalipse capítulo 3, verso 10, né? Eles estarão aí na contramão desta possibilidade, amém? Não vou discutir aqui detalhes desses versos com os irmãos, né? São também controversos, mas mesmo sem razão, se a gente for aqui tentar explicar, vai acabar tomando muito mais tempo ainda. Mas se aplicasse à igreja esse restante da descendência, logicamente nós teríamos um problema de conflito bíblico. Já Israel, sim, terá, né, dentre muitos outros, né, dentre até remanescentes na grande tribulação, haverá também os 144 mil de todas as tribos de Israel aí. Nós já temos um vídeo sobre isso. São literais, não são figuras da igreja. E talvez aí o termo que maior se destaca, segundo a visão aí, principalmente daqueles que ficam a meio termo aí, né, como os da segunda casa de Israel, que diz que é o restante da descendência da mulher, e a descendência da mulher é Jesus, e não os descendentes,
né? Mas a descendência. Irmãos, esse joguete de palavras é característico desta linha de visão, ok? Não tem o mínimo sentido usar diferenciação de descendentes com descendências, ok? Porque nós todos, por exemplo, somos da descendência de Adão. Então, a descendência de Adão é quem? É Caim, Abel ou Sete? Amém? Portanto, todos nós somos de um tronco, ok? Descendência, descendente é a mesma coisa, ok? A aplicação é a mesma, amém? Está falando aqui do remanescente que Paulo cita em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Amém, meus irmãos? Eu creio que, apesar do tempo que foi gasto aqui, os irmãos puderam ter uma boa noção aí de que não há subsídios para corroborar que Maria é a mulher de Apocalipse capítulo 12, porque máximo de condições que a Maria teve aí foi 2, né? Ela está grávida e ter tido um filho, amém? Portanto, Maria não pode ser, ok? A igreja como representação, né? Tanto aí, né? Da transição de Maria, né? Trazendo Israel para os gentios para dentro de Israel, fazendo com que a igreja seja o Israel de Deus, ou os santos do Antigo quanto do Novo Testamento, também não vai coadunar ou ser corroborado por essa análise, ficando assim mais do que evidente que dentro do aspecto tribulacional mostrado pelo parentético de Apocalipse capítulo 12, dentro do escopo escatológico, será Israel e não a igreja quem participará desse advento. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida ou colocação, se utilize do campo dos comentários para isso. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, vocês puderam ver aí nessa projeção com relação à identidade desta mulher, o que faz e o que não faz sentido, o que foi checado, né, dentre as análises que nós vimos e realmente aquilo que faz algum senso, aquilo que pode ser descartado, amém? Dentre essas exceções que nós já citamos lá no começo deste vídeo. Bem, ficou muito claro que a linha futurista é a linha que deve ser seguida na escatologia, amém, irmãos? Nada de preterismo. É a linha futurista, ok? Ficou claro também que não há e não pode haver uma recapitulação, uma volta, um ciclo, né? Uma repetição de profecia em Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 11 e o do capítulo 12 até o capítulo 22. Isso é surreal, ok? E também ficou muito claro que o método alegórico de interpretação só deixa as pessoas na mão, não é um método confiável, é um método que abre um leque diverso, como nós já vimos aí o exemplo do segundo Êxodo. Isso é terrível, né, para qualquer pessoa que se diz estudar as Escrituras, ok? E que, por fim, a mulher de Apocalipse capítulo 12 só pode ser Israel, por diversas razões que nós já analisamos nesse quadro e por não combinar com outros personagens que as pessoas dão a interpretação como sendo elas, ok, meus irmãos? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se inscreva aqui embaixo para ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas e para ajudar também que a palavra de Deus seja disseminada através deste canal. Deixe também o seu like para ajudar aí que os mecanismos de busca indiquem esse vídeo para outras pessoas, amém? Se você quiser comentar, aqui embaixo também tem um espaço dos comentários, fique à vontade para isso. E eu peço também que você compartilhe caso esse vídeo seja útil para você e você saiba que ele seja útil para outras pessoas, para que assim possamos estudar a palavra de Deus todos e tenho a plena certeza que interagindo com este canal e fazendo o que foi proposto, nós todos, tanto eu quanto você, estaremos contribuindo para a propagação do reino de Deus através deste instrumento de mídia social. Amém? No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.